Amados irmãos, graças damos ao nosso Deus, pois apesar do confinamento ainda podemos continuar a contactar-nos, ainda que seja por este meio. Nesta manhã queria continuar a dar graças e louvor ao nosso eterno Deus, bendizendo o seu santo nome por todo o bem que nos tem feito, pelo seu Santo Espírito que dirige a nossa mente, pela sua palavra que edifica o nosso coração. Continuamos a falar em termos da família, pois este é o mês em que nós sempre falamos da família. Hoje queria abordar com os irmãos dois assuntos que dizem respeito à vivência de uma família cristã. Quais os laços que formam uma família? Quais as relações que devem ser construídas no seio dessa família? Uma família, segundo a palavra de Deus, não é formada apenas pela relação dos laços de sangue que os membros que a compõem possuem, não é o seu ADN, é sim e também pelos laços do amor, do carinho, que se estabelecem entre todos os membros desse lar. Os pais são os primeiros contactos que uma criança, ao vir ao mundo, tem com o resto do mundo e são fundamentais na formação do seu caráter. De acordo com a Bíblia, o principal trabalho dos progenitores, desde muito cedo, é o de ensinar aos filhos a seguir a Deus e a agir corretamente. Desde pequenos, as crianças devem ser educadas conforme diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que os filhos precisam de amor e atenção, mas também de disciplina e, às vezes, até de repreensão, pois a disciplina e a repreensão são para o seu próprio bem. A palavra de Deus avisa isso precisamente em Provérbios 13:24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O livro de Provérbios está cheio de passagens que confirmam o ato de disciplinar os nossos filhos. E esse ato é uma forma de demonstração de amor. Eu chamo a vossa atenção e, por favor, vejam. No capítulo 22 de Provérbios 15, capítulo 22, versículo 15, está dito: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara a afastará dela. As relações que são construídas pelos membros nesse ambiente familiar, amados, devem ser pautadas pela confiança. Mais do que isso, devem ser estabelecidas as demais por meio do diálogo, do toque, do abraço, das demonstrações de afeto, da troca de experiências, da aprendizagem que se dá entre essas ligações. As Escrituras falam que os pais precisam ser um exemplo para os seus filhos. A aprendizagem começa no seio familiar. A educação do filho deve ser dada através do exemplo, dada pelos pais, será refletida mais tarde na vida adulta dos nossos filhos, pois elas não se esquecerão daquilo que aprenderam. Provérbios 22:6 diz isso mesmo. Aí esse alemão deixa claro que é importante que o pai instrua o menino no caminho e não num caminho. Ou seja, a melhor forma de ensinarmos os nossos filhos acerca do caminho de Deus é nós próprios andarmos nele e com eles.
Sempre que leio esta passagem, imagino a cena de um pai andando de mão dada com o seu filho e não simplesmente apontando uma direção. É na família que surgem os primeiros traços de aprendizagem. É dela que recebemos os exemplos para nosso compromisso e atitudes. Em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 a 9, é afirmado que os filhos desde a tenra idade precisam de aprender que há um só Senhor, seu Deus, e que Ele é o único Senhor. É necessário que os filhos aprendam a amar de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força e entendimento a este Deus tão poderoso, ao seu Criador. Quando os pais ensinam pelo exemplo a ter temor, amor, obediência e prática de serviço, os filhos obterão a sabedoria que faz parte da natureza divina. Eles aprenderão a ter mansidão e domínio próprio, como filhos de Deus. Seria uma tolice nós pretendermos reivindicar para nós que os nossos filhos nos obedecessem, ou que pudéssemos escolher da bênção divina de ver os nossos filhos no caminho, se não ensinarmos ao menino o caminho em que deve andar e até quando for grande não se separará dele. É no núcleo familiar, é o núcleo familiar que promove a educação das gerações mais novas, das suas tradições, culturas e valores, transmitindo os posicionamentos corretos, as opiniões e reflexos sobre o mundo e a sociedade em que vive, de acordo com aquilo que está escrito em Provérbios 8:13, que diz: o temor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. Portanto, a personalidade da criança recebe forte influência da sua família através das características marcantes da figura paternal, pai e mãe. O seu pensar, o seu sentir, o seu agir. O lugar onde habita a confiança pode colaborar na formação de determinada personalidade. Formar um caráter são, assim como a sua religião, os seus valores e educação. Coisa que somente recebe bem com ambientes com os quais convive diariamente. Se um pai ou uma mãe se omitem de ensinar ao menino o caminho em que deve andar, se desde muito cedo os filhos não recebem a informação que a Bíblia recomenda que devem receber, aliás, os filhos não poderão aprender. Sabem, irmãos, não basta enviar os nossos filhos à igreja. Não basta nós enviarmos os nossos filhos para as aulas da escola dominical. É necessário que nós estejamos lá com temor e reverência ao Senhor para podermos influenciar assim os nossos filhos. É que nós devemos ter na nossa mente, irmãos, que o Senhor nos escolheu, nós somos povo escolhido para estarmos na sua presença
honrando e glorificando. Em Gênesis 18, 19, o Senhor disse porque havia escolhido Abraão. Ele disse, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Por isso, amados, todos nós somos parte de uma família que vem de longa data. Essa família é a família do Senhor Jesus, que ele disse, não vos chamo mais servos, mas irmãos, filhos de Deus, porque agora vós sois filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E todos nós carregamos em nós não apenas o DNA da nossa família, carregamos também sobre nós um pouco daquilo que a família é. Eu poderia ter recebido a influência negativa da parte paterna, mas graças a Deus a minha mãe converteu-se quando eu tinha 4 anos. E a partir daí, apesar de ser analfabeta, ela conseguiu educar-me nos caminhos e no temor do Senhor. Quais, pois, serão as reais condições, qual será a melhor relação entre pais e filhos numa família cristã? A Bíblia ensina-nos que devemos desenvolver relações saudáveis entre pais e filhos, dizendo que é essencial dentro do ambiente familiar que está escrito que o filho deve honrar os pais. Mas qual é o dever dos pais em relação ao seu filho? A palavra de Deus não é de forma alguma omissa em relação a este assunto. E é sobre isso vamos deixar algumas palavras. No capítulo 6 do versículo do livro de Efésios, da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo trata um pouco sobre como deve ser regida essa relação. Acerca dos filhos, em relação aos pais, ele diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra, sobre a terra. Efésios 6, 1 a 3. Nas entrelinhas, nós entendemos que Paulo indica que a preocupação maior que os pais devem ter deve ser a de desenvolver relações de amizade com os seus filhos, de tornarem-se amigos e com isso despertar admiração entre ambos. Por isso, ele aconselha, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Versículo 4, capítulo 6. O que Paulo estava a querer dizer? Estava a querer dizer que os filhos têm o dever de honrar os pais, é verdade, e também que os pais têm o dever de não provocar a ira dos seus filhos, porque o relacionamento deve ser regido pelo respeito mútuo. Um filho aprende a amar o pai quando o pai o ama sobre todas as coisas. As desventuras da vida, os problemas no seio familiar, não podem ser carregados na pessoa dos nossos filhos. O que Paulo estava a querer dizer é que os filhos têm o dever de honrar os pais, mas os pais precisam
de despertar alegria nos seus filhos, porque os pais que despertam essa alegria e esse desejo de viver sadiamente no lar cristão, conseguem estabelecer relação de respeito e deixar marca eterna no seu ser. A família é como uma semente que se torna uma planta. E todos nós sabemos que a planta precisa ser regada. Ela precisa ser nutrida. É necessário que se invista tempo diário para o convívio familiar, para que tudo isso venha a dar um fruto de amor. A presença nos momentos importantes é necessária. O ensino da palavra de Deus diz aos pais, aconselha aos pais a inculcar as suas palavras, as palavras de Deus e os seus mandamentos, seja no acompanhamento no cotidiano, assentado em casa, levando-os à escola, no auxílio das lições em casa, no passeio pelo parque, nas brincadeiras, nos tempos livres e até ao deitar. É necessário que os pais tenham uma atitude de carinho fraterno no momento dos seus filhos irem para a cama. As brincadeiras nos tempos livres e o carinho e o afago na hora de deitar nutrem a criança, unem a família, que são parte nessas tarefas diárias entre pais e filhos, conforme diz Deuteronômio 6:7. Os irmãos, por favor, leiam depois. Amados irmãos, compartilhar as próprias experiências, incentivar os seus filhos a que façam o mesmo, contribuem para o fortalecimento do seu caráter, a formação da sua mente e desenvolvimento do seu pensamento cognitivo. A criança enfrenta melhor os desafios que surgirão ao longo da sua vida. É importante o legado familiar. Abraão educou seu filho pelo exemplo. David teve problemas na educação dos seus filhos por falta de bom exemplo. Um grande homem de Deus, mas falhou no momento de guiar os seus filhos. Por isso, o legado que os pais devem deixar para os seus filhos está longe das questões financeiras, de posses de valores, bens materiais. Está mais próximo da educação que deixarão a eles. Ensine os seus filhos a desenvolver habilidades socioeconómicas. E o seu filho irá ser algo egoísta. Mas se ensinar ao seu filho habilidades socioemocionais, se os ensinar a desenvolver as funções nobres da mente, se os ajudar a falar sobre os seus medos e a não viver na escuridão de si mesmo, evitará as depressões e os sentimentos de culpa na mente da sua criança. Quando você expõe as suas ideias e convive com os seus filhos em harmonia, quando você procura empatia e apresenta o seu sentido carismático nas suas relações com os seus
das suas crianças, o seu pensar antes de agir, o enfrentar os desafios de forma inteligente e aprender com os seus próprios erros, será uma formação extraordinária que eles jamais esquecerão. A família é o berço do amor, da compreensão, do afeto. É o lugar onde as pessoas devem encontrar apoio, lições e aprendizagens, mas, acima de tudo, as relações saudáveis e de convivência harmónica. Amados irmãos, os filhos não precisam de pais gigantes ou gigantescos. Os filhos precisam de pais humanos, seres humanos que falem a linguagem do amor e que sejam capazes de penetrar-lhes o coração. Ensina ao menino no caminho em que deve andar e até quando for grande não se afastará dele. Esta é a mensagem que o Senhor pôs no meu coração para passar aos irmãos. Que o nosso Deus continue a abençoar-nos com a sua paz, sua graça bendita e o seu amor inaudito. Para a sua glória, nós oramos, fazemos esta petição. Amém.